Olá, meus caros, boa noite a todos. Aqui Cláudio Herbert, falando hoje sobre tipos psicológicos na perspectiva de Carl Gustav Jung para a turma do quinto período de Psicologia da Faculdade de Psicologia da Universidade de Rio Verde, disciplina de Psicologia da Personalidade 2. Então, meus caros, a aula de hoje é uma continuação da aula da semana passada a respeito do capítulo 4 do livro Psicologia do Inconsciente, de Carl Gustav Jung. Nesse capítulo, Jung descreve as duas perspectivas acerca da etiologia ou gênese da neurose, que seriam as perspectivas de Freud e a de Adler, que eu havia comentado com vocês anteriormente. Fiz uma breve descrição da caracterização dos tipos distintos de atitudes, segundo Jung, que seriam a introversão e a extroversão. De uma maneira mais ampla, mais panorâmica, hoje eu gostaria de falar mais detalhadamente sobre esses tipos de atitudes, que seriam os tipos psicológicos, segundo Jung, para que posteriormente seja possível prosseguir na discussão sobre o capítulo 4 propriamente dito. De forma geral, meus caros, nós podemos compreender que a diferença essencial entre os tipos psicológicos, segundo Jung, seria a forma com a qual o indivíduo direciona a sua energia libidinal. Se ele a direciona para o mundo interior, Jung considera que essa pessoa apresenta uma atitude de introversão. Por outro lado, se a pessoa direciona a sua energia libidinal para o mundo exterior, para fora de si, Jung considera que essa pessoa teria uma atitude extrovertida. Então, para que a gente possa identificar o tipo psicológico de uma pessoa, nessa visão proposta por Jung, é necessário verificar se a pessoa está orientada predominantemente ou preferencialmente para o mundo interno, atitude de introversão, ou para o mundo externo, a atitude de extroversão. Segundo Jung, introversão e extroversão seriam as atitudes fundamentais da pessoa, aquelas atitudes essenciais do indivíduo. A partir dessas atitudes essenciais, posteriormente, Jung vai descrever 4 funções psicológicas, e essas funções psicológicas estariam associadas às preferências de cada pessoa, não é? E seriam, na verdade, 2 pares. Teríamos pensamento e sentimento de um lado e sensação e intuição de outro. Mais para frente eu vou voltar a falar sobre isso de uma forma mais detalhada com vocês. Essa atitude fundamental ou essencial ou predominante no indivíduo, Jung deu o nome de função dominante. Essa função dominante, ou atitude dominante, estaria, se ela está dirigida ou direcionada para o mundo externo, portanto, essa pessoa teria uma característica de ser extrovertida. Por outro lado, se essa função dominante é direcionada para o mundo interno, de acordo com a definição de Jung, essa pessoa seria considerada introvertida. Dessa forma, meus caros, seria possível combinar as atitudes fundamentais de introversão e extroversão com 4 funções, aquelas 4 funções que eu havia comentado com vocês. Pensamento e sentimento, sensação e intuição, formando, se a gente for fazer os cálculos, imagina nós da área de humanas fazendo cálculos assim, mas de certa forma nós teríamos 8 tipos psicológicos essenciais, digamos assim. Essenciais não, básicos, digamos assim, porque as atitudes essenciais ou fundamentais seriam a introversão e a extroversão. Então nós teríamos um pensamento do tipo introvertido, que nesse caso a pessoa ela estaria muito mais interessada em ideias, muito mais do que em fatos concretos, etc. É uma pessoa que está muito interessada na realidade interna, no mundo interno, e presta pouca atenção, portanto, às demais pessoas que a cercam. Ela se relaciona com um número muito limitado de pessoas. Por outro lado, o tipo sentimento introvertido é uma pessoa que vai ter uma característica aparentemente reservada,
Todavia, é uma pessoa que costuma ser atenciosa, simpática, até compreensiva. Mas, detalhe, para com aquelas pessoas mais próximas dela. Pessoas que são amigas, de fato, ou pessoas que necessitam de afeto. Embora essa pessoa demonstre carinho, afeto, ela não é tão demonstrativa dessas características, ou demonstradora, melhor dizendo, dessas características, né? No caso da sensação introvertida, nós teríamos uma ênfase na experiência provocada pelos acontecimentos, pelas experiências vivenciadas pela pessoa, né? Predominando sobre os, digamos, próprios acontecimentos ou fatos. Ou seja, para essa pessoa é muito mais importante a experiência associada ao fato ou àquela ocorrência do que a ocorrência em si. Então, isso, de acordo com Jung, seria típico de pessoas que teriam uma tendência maior para as artes, né? Uma pessoa que tem um pendor para a atividade artística. O tipo intuição introvertida é aquele no qual a pessoa estaria mais preocupada com as possibilidades do que com o que de fato está acontecendo naquele momento na vida daquela pessoa. É uma pessoa que está muito voltada para o inconsciente, né? É uma pessoa extremamente... como é que eu vou explicar para vocês? De todos os tipos psicológicos, o tipo de intuição introvertida é aquela pessoa que está mais conectada com o seu inconsciente. Justamente por ter essa característica, de um lado, né, da função, da atitude essencial ou fundamental, voltada para a introversão, e, por outro lado, por ter uma função psicológica predominantemente voltada para a intuição, né? Essa função voltada para a intuição é bastante interessante, e justamente porque essas 4 funções psicológicas, né, que eu havia comentado com vocês, descrevem justamente aqueles processos cognitivos, aquelas funções mentais fundamentais que as pessoas costumam usar no dia a dia. Por exemplo, como tomamos decisões? Essa parte de tomada de decisões pode ser uma ênfase ou no pensamento lógico ou no sentimento. Por outro lado, como conseguimos as informações que vão servir de base para as nossas decisões? Daí a ênfase seria naqueles detalhes associados tanto à sensação ou à visão geral da intuição. Então, nesse sentido, quando se fala da dicotomia pensamento-sentimento, Jung ele observou que tanto a emoção quanto o sentimento nem sempre são coerentes. Freud já havia, de certa forma, também descrito isso anteriormente na sua obra, não é? No entanto, o pensamento e o sentimento poderiam ser consideradas formas, de certa forma, alternativas de se fazer julgamentos de valor ou até mesmo de se tomar decisões. Sendo que algumas pessoas elas vão decidir sobre aquilo que elas vão fazer na vida delas a partir de uma perspectiva mais emotiva, fazendo as escolhas delas com base nas emoções, sendo que outras pessoas já vão tender a realizar as escolhas delas mais com base na lógica, numa racionalidade aparente e por aí vai, não é? Então, nesse sentido, nós teríamos essa dicotomia entre pensamento e sentimento em termos de tomada de decisões. Pessoas que seguem mais o pensamento, elas vão tender a ser mais racionais, mais emotivas, ao passo que pessoas que tendem a seguir mais o sentimento pessoas que seriam identificadas com essa função psicológica do sentimento, tenderiam a utilizar as emoções como base para sua tomada de decisões. Por outro lado, meus caros, com relação à forma de obtenção das informações, nós teríamos aquela dicotomia entre sensação e intuição. Na verdade, segundo Jung, a sensação e a intuição
elas acabariam sendo formas, até certo ponto, complementares de obtenção de informações acerca do mundo, dos próprios sentimentos, dos próprios pensamentos e por aí vai. Sendo que algumas pessoas preferem se concentrar em detalhes específicos, portanto, seriam pessoas mais voltadas para a sensação, enquanto que outras pessoas preferem uma perspectiva mais ampla, uma visão mais geral. Essas pessoas seriam consideradas mais com um tipo predominante de intuição, segundo Jung, né? Então, aquelas pessoas mais focadas na sensação, elas tenderiam a prestar mais atenção aos detalhes, principalmente aquelas informações que seriam mais facilmente obtidas por meio dos órgãos sensoriais e pela percepção de forma mais específica, ao passo que as pessoas do tipo intuição teriam a capacidade mais de perceber um panorama geral, teriam uma capacidade de ter uma visão mais ampla acerca do que está acontecendo, embora elas não fossem capazes de explicar exatamente como elas estão obtendo aquelas determinadas informações, né? Então, pessoal, a partir dessa, digamos, dessa explicação um pouco mais detalhada sobre as funções psicológicas descritas pelo Jung, ou seja, a forma de tomada de decisões sendo através do pensamento ou do sentimento, e a forma de obtenção das informações, seja através de sensação ou de intuição, eu vou retomar a descrição daqueles tipos psicológicos, né, de personalidade, conforme o Jung descreveu. Eu tinha parado na parte de intuição introvertida, né? Então agora eu prossigo comentando com vocês sobre pensamento extrovertido. Pessoas que apresentam esse tipo psicológico tendem a estar mais interessadas muito mais naqueles fatos associados a objetos externos, a situações mais amplas das relações interpessoais. São pessoas que têm uma tendência a reprimir mais emoções e sentimentos e que, de certa forma, tendem a não ter um interesse muito grande assim por relacionamentos e amigos, embora tenham uma característica extrovertida. O fato de elas terem aquele aspecto da função psicológica do pensamento predominante faz com que elas acabem, de certa forma, se afastando de amigos e de relacionamentos de uma maneira mais intensa, não é? Que seria justamente o oposto das pessoas do tipo sentimento extrovertido, que são pessoas que são eminentemente preocupadas com as relações humanas, com as relações interpessoais. São pessoas profundamente adaptadas às circunstâncias e principalmente ao meio social, né? Seriam as pessoas que, de certa forma, seriam, vamos dizer assim, o extremo oposto do tipo pensamento introvertido, né? Por outro lado, nós teríamos as pessoas do tipo sensação extrovertida, que seriam aquelas pessoas que tendem a enfatizar muito mais os objetos, ou seja, aquelas pessoas, ideias ou coisas que são psicologicamente importantes e que propiciam experiências para essa pessoa. Muitas vezes experiências de prazer, né? Então a pessoa sensação extrovertida, de modo geral, tende a ter uma certa impulsividade, tende a buscar cada vez mais experiências que possam aguçar o sentimento, a sensação, né, melhor dizendo, de prazer delas. E finalmente nós temos o oitavo tipo psicológico descrito pelo Jung, que seria o tipo intuição extrovertida, que caracterizaria aquelas pessoas que apresentam uma preocupação maior com as possibilidades de mudança no mundo externo do que com aqueles aspectos que são mais familiares a essa pessoa. Ou seja, são pessoas que tendem a ter um interesse muito grande por aventuras, por novidades, tendem a ser pessoas bastante impulsivas, não é? Então, pessoal, sintetizando essa questão que eu havia comentado com vocês, nós teríamos então, para cada pessoa, segundo Jung, uma função dominante e uma função auxiliar. Então, se uma pessoa ela é eminentemente extrovertida, a função dominante dela é a extroversão. Por outro lado, a função auxiliar dela seria a introversão.
o contrário aconteceria com uma pessoa predominantemente introvertida, na qual ela teria uma função dominante introvertida, ou seja, a energia libidinal dela é voltada para si mesma predominantemente, no entanto, ela teria como função auxiliar um aspecto de extroversão. Para vocês entenderem melhor digamos, essa distinção, né, entre funções dominantes e auxiliares, o Jung descreve que o tipo extrovertido ele tende a utilizar a função dominante para lidar com o mundo externo e a função auxiliar para lidar com a realidade interna, com o mundo pessoal dele, com pensamentos, sentimentos, etc. Por outro lado, o tipo introvertido tenderia muito mais a utilizar a função dominante para lidar com os aspectos do mundo interno dessa pessoa, né? Enquanto que a função auxiliar seria empregada para para lidar, né, com o mundo externo. Então, como eu tinha comentado com vocês antes, seria possível identificar a função que o indivíduo mais utiliza para lidar com a direção menos preferida dele, ou seja, qual seria a tendência de direcionamento da energia libidinal dessa pessoa, que seria a realidade interna para uma pessoa extrovertida e a realidade externa para a pessoa introvertida. Isso seria então a tal da função auxiliar. No decorrer do processo terapêutico, eventualmente é muito importante a ênfase nas funções auxiliares, justamente para contribuir com o equilíbrio psíquico do paciente, para que ele possa alcançar esse equilíbrio e possa desenvolver um processo de adaptação às circunstâncias de vida, à realidade e até mesmo para facilitar o seu processo de individuação, não é? Seu processo de transformação da personalidade. Além disso, como eu já havia adiantado a vocês anteriormente, o Jung ele descreveu 4 funções psíquicas que estariam, de certa forma, vamos dizer assim, agrupadas em 2 pares, né, como eu tinha comentado com vocês. Nós teríamos 2 funções racionais, pensamento e sentimento, associadas à realização de julgamentos e à tomada de decisões. E nós teríamos 2 funções irracionais, né, digamos assim, que seriam sensação e intuição, que nos permitiriam a obtenção de informações para subsidiar a nossa tomada de decisões ou a realização dos nossos julgamentos. Então, se por um lado a nossa função dominante é uma das funções racionais, ou seja, de decisão, a função auxiliar seria, portanto, logicamente, uma das funções irracionais, a de busca de informação, e vice-versa. Então, desse modo, nós teríamos aqueles diversos tipos, né, psicológicos de personalidade que eu havia descrito para vocês. Então, é muito importante a gente compreender essas distinções justamente para que vocês possam, a partir da leitura do capítulo 4, compreender a forma com a qual o Jung descrevia as atitudes, né? Ele usou muito mais a expressão atitudes principais de comportamento, que seriam a introversão e a extroversão, porque isso vai facilitar muito o entendimento do capítulo. Porque o Jung acreditava que tanto as pessoas introvertidas quanto as pessoas extrovertidas eram bastante diferentes no que diz respeito à orientação da sua, digamos, energia libidinal. Seja para o mundo externo, no caso dos extrovertidos, seja para o mundo interno, no caso dos introvertidos. Desse modo, na continuidade da discussão sobre o capítulo 4, o Jung vai dizer que os tipos de neurose, eles estariam profundamente associados, então, a cada um desses tipos básicos, né, de atitudes, seja a introversão, seja a extroversão, e que, portanto, nós não teríamos uma etiologia específica para as neuroses, mas sim uma multideterminação para a formação das neuroses, sendo que tanto a perspectiva freudiana clássica, que atribui ao conflito erótico, ou seja, uma desordem na ligação afetiva com o outro, como sendo a etiologia fundamental da neurose,
quanto à perspectiva adleriana, que pressupõe que a origem da neurose se situaria num conflito sobre a vontade de poder, numa demanda de vontade de poder, ambas as perspectivas seriam apropriadas, todavia depende de cada caso específico, não é? Então, por conta disso, Jung ele desenvolve uma nova perspectiva, que seria justamente a psicologia analítica, e a partir daí o capítulo 4 vai se desenvolver no sentido de explicar tanto as limitações das perspectivas, tanto de Freud quanto de Adler, quanto qual seria a contribuição da psicologia analítica para a superação dessas limitações. Tá certo, meus caros? Então essa foi a discussão um pouco mais sintética da aula de hoje, em função de alguns problemas técnicos que surgiram na transmissão da aula ao vivo. Tá? Eu peço para que vocês, por favor, releiam essa parte introdutória do capítulo 4 e na semana que vem eu prosseguirei com a discussão desse capítulo com vocês. Tá certo, meus caros? Peço desculpas pelo transtorno em relação à expectativa da realização da aula, que foi frustrada em função da limitação técnica. Todavia, na semana que vem, acredito eu que tudo estará mais apropriado, né, para a transmissão das informações. E espero vocês na aula de amanhã, discussão de caso clínico, para que nós prossigamos na análise do uso de sonhos em termos da avaliação da personalidade num processo psicoterápico. Desejo a todos vocês uma excelente noite, bons estudos e até amanhã, meus caros.